Durante 15 dias que abalaram sua fé e sua ciência, a doutora Helena Marchetti acompanhou os últimos momentos de um adolescente extraordinário. Carlo Acutis, apenas 15 anos, enfrentava uma leucemia fulminante, mas guardava uma serenidade que desafiava toda a lógica médica. 20 anos depois, pela primeira vez, ela revela o que realmente aconteceu naquele quarto de hospital. O segredo que Carlo lhe confiou nas últimas horas. As palavras que transformaram uma médica cética em testemunha de algo que a medicina não consegue explicar. Esta é a história de como um jovem moribundo ensinou a quem cuida da vida o verdadeiro significado de viver. Antes de começarmos esta história extraordinária, peço que você se inscreva no canal para não perder mais conteúdos emocionantes como este, e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoraríamos saber de qual parte do mundo você acompanha nossas histórias. O outono de 2006 chegou a Milão com uma brutalidade poética. As folhas douradas caíam das árvores como lágrimas solidificadas, cobrindo as calçadas com um tapete que estalava sob os pés apressados dos transeuntes. No Hospital San Raffaele, a doutora Helena Marchetti observava pela janela do terceiro andar enquanto a tarde se dissolvia em tons de âmbar e cinza. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre o prontuário que segurava. Um gesto que ela desenvolvera ao longo de 23 anos de medicina, sempre que se deparava com casos que desafiavam não apenas sua ciência, mas sua compreensão da própria existência. O nome na capa do prontuário estava escrito em tinta azul, com a caligrafia impecável da secretária do departamento. Carlo Acutis, 15 anos. Leucemia mieloide aguda. Helena já tinha visto muitas crianças e adolescentes morrerem. Era parte sombria de sua especialização em oncologia pediátrica. Cada perda deixava uma cicatriz invisível em sua alma, uma marca que ela carregava como troféus invertidos de batalhas perdidas contra o inimigo implacável que era o câncer. Mas havia algo diferente naquele caso, algo que ela não conseguia nomear, mas que sentia vibrando no ar como uma nota musical que persiste depois que o instrumento já silenciou. Ela conhecera Carlo 3 dias antes, quando ele foi internado com febre alta e contusões inexplicáveis pelo corpo. Os exames confirmaram o diagnóstico devastador: leucemia fulminante, com progressão agressiva. O prognóstico era sombrio, talvez semanas, na melhor das hipóteses. Helena teve que dar a notícia aos pais, Antonia e Andrea Acutis, observando como o mundo deles desmoronava naquelas poucas palavras clínicas que ela pronunciou com a delicadeza de quem desata uma bomba. Mas a reação de Carlo foi desconcertante. "Doutora", ele disse com uma voz serena quando ela entrou no quarto para explicar o tratamento paliativo, "eu sei que vou morrer em breve. Está tudo bem." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Adolescentes não falavam assim. Eles gritavam, choravam, negavam, barganhavam. Eles não olhavam nos olhos de uma oncologista com 48 anos de experiência em vida e morte e diziam, "está tudo bem", como quem comenta sobre o clima. "Carlo", ela começou, aproximando-se da cama onde o garoto estava sentado, ainda vestindo sua camiseta dos Pokémon, que parecia 3 números maior que seu corpo magro. "Não precisamos falar sobre isso agora. Vamos focar no tratamento, em mantê-lo confortável." "Bem, doutora Helena." Ele a interrompeu gentilmente e havia algo em seus olhos castanhos que fez ela parar no meio da frase. "Posso fazer uma pergunta? A senhora acredita em Deus?" A pergunta a pegou completamente desprevenida. Em 2 décadas e meia de medicina, ela desenvolvera respostas automáticas para quase tudo. Como explicar diagnósticos terminais, como consolar pais desesperados, como manter a compostura quando mais uma criança perdia a batalha. Mas ninguém, absolutamente ninguém, tinha feito aquela pergunta com aquela naturalidade, como se estivesse perguntando se ela gostava de pizza ou preferia café ou chá. Helena hesitou,
sentindo-se estranhamente vulnerável sob aquele olhar jovem, mas de alguma forma antigo. Eu acredito na ciência, Carlo. É o que me guiou por toda a minha carreira. Carlo sorriu. Não um sorriso triste ou resignado, mas genuinamente caloroso, como se ela tivesse acabado de contar uma piada particularmente boa. A ciência é maravilhosa, ele concordou, ajustando-se na cama. Mas ela só explica o como, nunca o porquê. A senhora já pensou nisso? Nos dias seguintes, Helena se viu retornando àquele quarto muito mais frequentemente do que o protocolo médico exigia. Inicialmente, ela racionalizou como zelo profissional. Afinal, Carlo era um paciente crítico que necessitava monitoramento constante. Mas a verdade, que ela relutava em admitir até para si mesma, era que havia algo magnético naquele adolescente moribundo. Carlo passava horas em seu laptop velho e desgastado, digitando com uma intensidade que parecia desafiar sua condição cada vez mais debilitada. Quando Helena perguntou o que ele estava fazendo, ele mostrou a ela um site que estava criando, um catálogo de milagres eucarísticos ao redor do mundo. São mais de 300 casos documentados, ele explicou, seus dedos magros navegando pelas páginas com orgulho evidente. Hóstias que sangraram, que se transformaram em tecido cardíaco, fenômenos que a ciência examinou, mas não conseguiu explicar completamente. Quero que as pessoas conheçam essas histórias antes que eu... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Helena estudou a tela do computador, observando as fotografias de relicários antigos, documentos científicos, análises laboratoriais. Parte dela, a parte treinada em ceticismo metodológico e pensamento crítico, queria descartar tudo aquilo como superstição medieval. Mas outra parte, uma parte que ela não sabia que ainda existia, sentia uma curiosidade desconfortável. Você realmente acredita que essas coisas aconteceram? Ela perguntou, mantendo sua voz cuidadosamente neutra. Doutora, Carlo respondeu, girando na cadeira para encará-la diretamente. A senhora acredita que eu existo? O quê? Claro que sim. E como a senhora sabe? Porque estou vendo você, falando com você. Exatamente. Ele assentiu, um sorriso brincalhão nos lábios pálidos. A senhora usa seus sentidos. Mas e as coisas que não podemos ver ou tocar? Amor, esperança, fé, elas existem? Isso é diferente, Helena argumentou cruzando os braços. São conceitos abstratos, não fenômenos físicos. Mas eles têm efeitos físicos, não têm? Carlo inclinou a cabeça. O coração de uma mãe que bate mais rápido quando vê seu filho. A dopamina liberada quando alguém sente esperança. A senhora pode medir essas reações químicas, mas pode explicar por que elas importam? Por que um punhado de reações químicas no cérebro faz alguém criar arte, ou sacrificar-se por outro, ou fazer um site sobre milagres mesmo quando está morrendo? Helena não tinha resposta. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu como uma estudante, não como a professora. Na quinta noite, Carlo piorou dramaticamente. Sua temperatura disparou. Seu corpo foi sacudido por convulsões que fizeram os monitores gritarem alarmes estridentes. Helena coordenou a equipe médica com a precisão de uma maestrina, administrando medicamentos, ajustando dosagens, lutando contra a maré inevitável que ameaçava levar aquele garoto. Quando a crise finalmente passou e Carlo voltou a estabilizar, temporariamente ambos sabiam, eram 3 da manhã. A equipe se dispersou, deixando Helena sozinha no quarto com seu paciente. Ela desabou na cadeira ao lado da cama, subitamente exausta de uma forma que ia além do físico. Doutora, a voz de Carlo era um sussurro rouco. Obrigado. Não precisa agradecer. Ela respondeu automaticamente. Estou apenas fazendo meu trabalho. Não! Ele insistiu, virando a cabeça no travesseiro para olhá-la. Mesmo na penumbra do quarto, iluminado apenas pelos monitores piscantes e a luz suave do corredor, Helena podia ver a intensidade em seus olhos.
A senhora faz mais do que seu trabalho. A senhora se importa, mesmo tentando não se importar, mesmo construindo muros, a senhora se importa. Isso é raro. Helena sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Algo que ela não permitia a si mesma há anos. Carlo, Sua voz falhou. Está com medo? Ele perguntou gentilmente. Do que você morrer? Claro que estou. Não. Carlo balançou a cabeça devagar. Está com medo de viver. As palavras pairaram no ar entre eles como pássaros suspensos no voo. Helena abriu a boca para protestar, para negar, para usar sua armadura de racionalidade e profissionalismo para desviar daquela verdade desconfortável. Mas sob o olhar daquele garoto de 15 anos, que encarava a morte com mais serenidade do que ela encarava a vida, as palavras morreram em sua garganta. Eu tinha uma vida, ela finalmente sussurrou. Um noivo, planos, sonhos, mas ele morreu em um acidente de carro 3 semanas antes do casamento. Eu tinha 27 anos e decidi que, se medicina não conseguiu salvá-lo, então eu passaria minha vida salvando outros, exceto que ela engoliu em seco. Quanto mais eu tentava salvar, mais eu perdia. E em algum momento percebi que era mais fácil não sentir nada. Carlo estendeu sua mão magra, os dedos conectados a múltiplas linhas intravenosas. Helena hesitou por um momento antes de segurar aquela mão pequena e fria. Sabe qual é a tragédia real, doutora? Carlo perguntou. Não é morrer aos 15 anos. É viver 80 anos e nunca ter realmente vivido. Meu herói é São Francisco de Assis. Ele disse uma vez, não tenhamos medo de amar. O amor vale mais do que tudo. Como você consegue ser tão tranquilo? Helena perguntou, suas defesas finalmente desmoronando completamente. Como pode aceitar isso com tanta paz? Porque eu sei que isso não é o fim. Carlo respondeu com simplicidade absoluta. É só uma mudança de endereço. Como quando você sai da escola fundamental para o ensino médio. Você está nervoso, mas também empolgado com o que vem a seguir. A morte é assim para mim. Mas e se você estiver errado? Helena pressionou. E se não houver nada depois? Carlo apertou sua mão com surpreendente força para alguém tão debilitado. E se eu estiver certo? Doutora, a senhora passou tanto tempo com medo de perder pessoas que esqueceu como é tê-las. Eu vou morrer em breve, mas nesses 15 anos eu amei profundamente. Amei meus pais, amei meus amigos, amei as pessoas que conheci online. Amei até os bugs irritantes no código do meu site. Ele riu fracamente. A senhora tem 48 anos de vida pela frente. Talvez mais. A verdadeira pergunta não é se eu estou preparado para morrer. É se a senhora está preparada para viver. Na semana seguinte, Helena testemunhou algo que desafiava suas décadas de experiência médica. Carlo deveria estar cada vez mais fraco, mais delirante, mais perdido nas névoas da morfina e da doença. Em vez disso, havia uma clareza nele que parecia aumentar inversamente ao declínio de seu corpo. Ele continuava trabalhando no site sempre que tinha força, mas também começou a fazer outras coisas. Pediu que sua mãe trouxesse seu violão. Helena não sabia que ele tocava e passou tardes inteiras compondo pequenas melodias que flutuavam pelo corredor do hospital como borboletas musicais. Escreveu cartas para amigos e familiares, não cartas tristes de despedida, mas mensagens cheias de piadas internas, encorajamento, planos para o futuro deles. Escreva sobre seus sonhos, ele disse ao melhor amigo em uma videochamada que Helena testemunhou enquanto verificava seus sinais vitais. Não deixe ninguém roubar isso de você. E se você está com medo, lembre-se, a Eucaristia é a autoestrada para o céu. Não é complicado. Jesus se fez simples como pão para que até uma criança pudesse entender. Mas foi no 12º dia que o momento mais extraordinário aconteceu. Helena entrou no quarto de Carlo pela manhã e o encontrou sentado na cama, seu laptop fechado pela primeira vez desde que ela o conhecera. Ele estava apenas olhando pela janela,
observando o sol nascente pintar o céu de Milão em tons de rosa e dourado. Doutora, ele disse sem tirar os olhos da janela. Hoje é o dia. Helena sentiu seu coração afundar. Carlo, está tudo bem. Ele a tranquilizou, finalmente se virando para encará-la. Realmente está. Mas antes de eu ir, preciso lhe contar algo. Um segredo que talvez ajude a senhora. Helena se aproximou, puxando a cadeira para perto da cama. Ela não confiava em sua voz para responder. Nas últimas semanas, Carlo começou, sua voz fraca, mas clara. A senhora me perguntou várias vezes como eu conseguia ter tanta paz. A verdade é... não é algo que eu consegui sozinho. Toda noite, quando todos dormem, eu oro. E toda noite, ele vem. Ele? Helena franziu a testa. Jesus, Carlo disse simplesmente, como se estivesse falando sobre um amigo que visitava regularmente. Ele vem e senta aqui nesta cadeira onde a senhora está agora. E nós conversamos. Helena sentiu um frio na espinha. Delírios eram comuns em pacientes terminais, ela sabia. O cérebro, privado de oxigênio, funcionando sob o estresse extremo da doença. Eu sei o que a senhora está pensando, Carlo disse com um pequeno sorriso, que é a morfina, ou a febre, ou meu cérebro tentando me confortar enquanto morro. E talvez a senhora tenha razão, mas posso lhe contar o que ele me disse? Helena assentiu, incapaz de falar. Ele me disse que a senhora perdeu mais do que seu noivo naquele acidente. A senhora perdeu a capacidade de confiar que o amor vale a dor. Ele me disse que a senhora tem uma irmã que não fala há 12 anos por causa de uma briga boba sobre a herança dos seus pais. Ele me disse que há um enfermeiro no quarto andar, Matteo, que está apaixonado pela senhora há 3 anos, mas a senhora nunca percebe porque mantém todos a um braço de distância. E ele me disse para lhe contar que está tudo bem sentir medo, mas o medo não deveria se tornar uma prisão. Helena ficou completamente imóvel. Ela nunca tinha mencionado sua irmã para Carlo. Nunca tinha mencionado Matteo. Na verdade, até aquele momento, ela nem mesmo tinha processado conscientemente que os olhares dele eram de afeto romântico. Como Carlo poderia saber essas coisas? Como você, ela sussurrou. Não importa como, Carlo respondeu. O que importa é... a senhora vai deixar que seu medo defina o resto da sua vida? Ou vai ter coragem de viver de verdade, de amar de verdade, mesmo sabendo que pode perder? Lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Helena, algo que ela não permitia a si mesma há 20 anos. Eu não sei se consigo, ela admitiu, sua voz quebrando. Dói demais. Eu sei, Carlo disse com infinita gentileza. Mas sabe o que dói mais? Chegar ao fim da vida e perceber que você nunca realmente viveu. Doutora, a senhora cuida de pessoas que estão morrendo. Deixe-me cuidar da senhora, que está viva, mas não vivendo. Ele estendeu a mão novamente. E dessa vez, Helena a segurou como se fosse uma boia em um oceano tempestuoso. Meu segredo, Carlo continuou, não é que eu não tenho medo da morte. Eu tenho. Mas eu tenho mais medo de desperdiçar a vida que me foi dada. Cada momento é um presente. É por isso que chamamos de presente. A senhora tem milhares desses presentes ainda pela frente. Por favor, não os deixe passar sem abrir. Naquela tarde, os pais de Carlo, Antônia e Andréa chegaram para suas visitas diárias. Helena testemunhou a família reunida, não em luto, mas em amor. Eles riam de memórias, choravam juntos, oravam juntos. Carlo lhes pediu que oferecessem seu sofrimento para a igreja e para o Papa, uma declaração que Helena registrou no prontuário não por ser medicamente relevante, mas porque parecia importante documentar de alguma forma. À noite, Carlo pediu para receber a Eucaristia. O padre veio, administrou os últimos sacramentos. Helena observou de longe, respeitando a intimidade daquele momento, mas incapaz de sair. Havia algo no ar do quarto, não algo que ela pudesse medir com seus instrumentos médicos, mas algo que ela sentia no peito, como uma ressonância de uma nota musical que ela tinha esquecido que conhecia.
Às 6h45 da manhã, de 12 de outubro de 2006, enquanto o sol nascia sobre Milão, pintando o mundo de novo com tons de esperança, Carlo Acutis fechou os olhos pela última vez. Ele morreu com um pequeno sorriso nos lábios, segurando as mãos de seus pais. Helena estava no corredor quando o monitor emitiu o tom contínuo que todos os médicos conhecem e temem. Ela correu para o quarto, mas já sabia. O protocolo exigia que ela verificasse os sinais vitais, anotasse a hora da morte, confortasse a família. Ela fez tudo isso no piloto automático, enquanto parte dela, uma parte grande e importante, sentia como se também estivesse morrendo. Mas então aconteceu algo estranho. Enquanto Helena se virava para sair e dar à família um momento privado com Carlo, ela sentiu algo, uma presença, uma sensação de paz tão profunda que era quase palpável. Não era imaginação, ou talvez fosse, mas parecia mais real do que qualquer coisa ela tinha sentido em anos. E naquele momento, olhando para o corpo imóvel do garoto de 15 anos, que tinha vivido mais plenamente do que muitos octogenários, Helena Marchetti tomou uma decisão. Ela ligou para sua irmã naquela noite. A conversa foi difícil, cheia de pausas desconfortáveis e lágrimas não derramadas por mais de uma década. Mas ao final, elas concordaram em se encontrar para café. No dia seguinte, ela parou na estação de enfermagem do quarto andar e realmente olhou para Matteo. Realmente o viu, pela primeira vez. Ele tinha olhos gentis e um sorriso que iluminava seu rosto quando ela perguntou se ele gostaria de jantar com ela algum dia. E toda noite, antes de dormir, Helena começou a fazer algo que não fazia desde que tinha 17 anos. Ela orava. Não orações elaboradas ou memorizadas, mas conversas simples e honestas. Ela não sabia se alguém estava ouvindo, mas descobriu que o ato de falar suas esperanças e medos em voz alta para o universo, ou para Deus, se ele existia, tinha um poder curativo próprio. Nos meses seguintes, Helena descobriu que o site de Carlo havia se espalhado. Dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo visitavam seu catálogo de milagres eucarísticos, tocadas pela fé simples e profunda daquele adolescente. Histórias começaram a circular sobre pessoas cujas vidas foram transformadas depois de visitar o site, de ler sobre Carlo, de aprender sobre sua devoção à Eucaristia. E então começaram os relatos de milagres. Uma criança no Brasil curada de uma doença incurável depois que sua mãe orou pela intercessão de Carlo. Um homem na Polônia que sobreviveu a um acidente devastador depois de pedir ajuda a Carlo. Dezenas, depois centenas de relatos. A igreja começou a investigar. Helena acompanhou tudo isso com uma mistura de fascínio científico e algo mais. Uma esperança frágil, mas crescente de que talvez, apenas talvez, Carlo estivesse certo sobre tudo. Em 2018, 12 anos depois da morte de Carlo, Helena estava casada com Matteo. Eles não tinham filhos. Ela decidira que passar sua vida cuidando das crianças dos outros era sua vocação, mas tinham um lar cheio de amor, de risadas, de amigos e família. Sua irmã era visitante regular e os dois tinham se reconciliado tão completamente que Helena mal conseguia lembrar pelo que tinham brigado. Foi naquele ano que Carlo Acutis foi declarado venerável pela Igreja Católica. Helena foi convidada para dar testemunho no processo de beatificação para contar o que ela havia observado como sua médica. Ela ficou diante do tribunal eclesiástico, sentindo-se estranhamente nervosa. Estes eram cardeais e teólogos, homens de fé profunda, e ela era... o quê? Uma médica que tinha sido cética e ainda lutava com dúvidas? Mas então ela lembrou das palavras de Carlo. A senhora tem 80 anos de vida pela frente. Está preparada para viver? E ela falou. Falou sobre o garoto extraordinário que aceitou a morte com graça, mas ensinou os vivos a abraçar a vida. Falou sobre as noites em que ela o encontrava digitando em seu laptop, criando algo que tocaria milhões de pessoas depois que ele se foi.
Falou sobre as conversas sobre fé e ciência, sobre amor e perda, sobre coragem e medo. E pela primeira vez, 20 anos guardando o segredo, ela falou sobre aquela manhã final. Carlo me disse, ela declarou, sua voz ecoando na câmara solene, que Jesus vinha visitá-lo toda noite. Como médica, eu poderia descartar isso como delírio. Como cientista, eu poderia atribuir a alucinações induzidas por medicação ou privação de oxigênio. Mas como pessoa que testemunhou o efeito que aquelas visitas tiveram em Carlo, como pessoa cuja vida foi transformada por um garoto moribundo que tinha mais sabedoria que muitos que viveram 10 vezes mais tempo, eu não posso descartar. Eu não vou descartar. Ela fez uma pausa, olhando para os rostos solenes à sua frente. Carlo me contou coisas sobre minha vida que ele não tinha como saber. Ele viu através das paredes que eu construí ao meu redor e encontrou a pessoa assustada, escondida lá dentro. E ele, ou alguém através dele, me ofereceu um caminho de volta para a vida. Não posso provar cientificamente que ele teve visões divinas, mas posso testemunhar que sua influência em minha vida foi nada menos que milagrosa. Em outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado, o santo padroeiro da internet, o millennial da igreja, o garoto que tornou a Eucaristia cool para uma geração digital. Helena assistiu à cerimônia ao vivo pela transmissão online, algo que teria feito Carlo rir e dizer, viu, doutora, a tecnologia é incrível. Lágrimas correndo livremente por seu rosto, enquanto ela via milhares de jovens reunidos em Assis para celebrar o garoto que provou que santidade não era sobre ser perfeito, mas sobre amar perfeitamente. Naquela noite, sozinha em seu escritório em casa, Helena abriu um arquivo que tinha começado anos atrás, suas memórias de Carlo. Ela tinha registrado cada conversa que conseguia lembrar, cada momento estranho ou milagroso, cada lição que aquele garoto extraordinário tinha lhe ensinado. E agora, pela primeira vez, ela estava pronta para compartilhar o segredo completo. Ela começou a escrever. O segredo de Carlo Acutis não era que ele não tinha medo, era que ele amava mais do que temia. Não era que ele enxergava a morte de forma diferente, era que ele via a vida de forma diferente. Cada respiração era um presente. Cada pessoa era uma oportunidade de amor. Cada dor era uma chance de oferecer algo precioso a Deus. Cada alegria era uma antecipação da alegria eterna que estava por vir. Ele me perguntou uma vez se eu estava preparada para viver. Levei 20 anos para realmente responder aquela pergunta, e a resposta, finalmente, é sim, sim. Estou preparada para viver plenamente, para amar profundamente, para abraçar cada momento como o presente que é. Estou preparada para ter fé não porque tenho todas as respostas, mas porque testemunhei algo que a ciência sozinha não pode explicar. O poder transformador de uma vida vivida em amor radical. Carlo Acutis viveu 15 anos e tocou milhões. Não porque ele era especial no sentido de ser diferente de nós, mas porque ele foi especial no sentido de ser exatamente o que todos nós somos chamados a ser. Completamente humano, completamente vivo, completamente entregue ao amor. Esse era seu segredo. E agora é meu também. Helena salvou o documento e o enviou para várias publicações que tinham pedido por anos que ela escrevesse sobre sua experiência com Carlo. Não sabia se seria publicado, não sabia se alguém se importaria, mas ela sabia, com uma certeza que ia além da lógica ou da ciência, que Carlo estaria orgulhoso, porque ela finalmente estava vivendo. Hoje, a doutora Helena Marchetti tem 71 anos. Ela ainda trabalha meio período no Hospital San Raffaele, mas agora também passa tempo fazendo algo que nunca imaginou, dando palestras sobre o encontro entre fé e ciência, sobre a importância de viver plenamente, sobre o garoto de 15 anos que lhe ensinou que a verdadeira medicina não está apenas em curar corpos, mas em acordar almas. Ela ainda luta com dúvidas,
Ainda tem dias em que a ciência e a fé parecem irreconciliáveis. Mas aprendeu que talvez elas não precisem ser reconciliadas. Talvez precisem apenas coexistir, como as duas pernas que nos permitem caminhar adiante. O legado de Carlo Acutis não está apenas nos milagres atribuídos a ele, ou no site que criou, ou nos milhões de jovens inspirados por sua história. Está nas vidas transformadas de pessoas como Helena, pessoas que aprenderam, através dele, que o maior milagre não é escapar da morte, mas abraçar plenamente a vida. Toda noite, antes de dormir, Helena faz a mesma oração simples que Carlo lhe ensinou. Obrigada pelos presentes de hoje. Me ajude a não desperdiçar os presentes de amanhã. E toda manhã, quando acorda ao lado de Matteo, quando vai ao hospital cuidar de mais uma criança doente, quando liga para sua irmã, ou prepara o jantar, ou simplesmente observa o pôr do sol pintando o céu de Milão, ela lembra das palavras de Carlo. A senhora tem toda uma vida pela frente. Está preparada para viver e ela vive. Oh, como ela vive! Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras e transformadoras e deixe nos comentários de onde você é. Adoraríamos saber de qual parte do mundo você está nos acompanhando nesta jornada de fé, esperança e amor. Sua presença aqui significa o mundo para nós. Até a próxima história.